Bom dia, feliz terça. Thanks God every day. Bom dia, minha amiga. Está acordando agora? Bom dia, já estamos acordados há um tempo, né? Thanks God every day de hoje, falando de coisas importantes, trazendo informações do alto, né? Para minha vida e para a sua vida. Bom dia, meu amigo Jairo. Então, Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem planos bons ao meu respeito e ao seu respeito. Deus tem projetos grandes para a gente cumprir nessa terra. O propósito nosso é sempre muito grande e sempre até nos assusta um pouco. Às vezes Deus nem mostra inteiro, né? Porque se mostrar a gente vai ficar assustado, né? Mas Deus tem projetos grandes, Deus tem coisas boas, né, para nós. E aí a pergunta que às vezes nós nos fazemos é, então, por que eu não estou acessando tudo isso, né? É uma questão de acesso. Deus já fez o projeto e, bom dia, João, como ele mesmo diz, já está tudo consumado, está tudo pronto. Então, se Deus tem projetos grandes, se Deus tem planos bons, planos grandes a nosso respeito, o que falta então, né? Por que eu ou você, nós não atingimos ainda, em algumas áreas específicas da vida, nós não atingimos ainda essa grandeza? E a resposta é porque nós ainda não ajustamos algumas coisas em nós. Deus, ele é Deus, ele está pronto, né? É o alfa e o ômega. Então nós, eu e você, nós precisamos fazer alguns ajustes. E em Romanos 12:2 dá uma chave poderosa. Não se conformem e transformai mudando a vossa mente. Então a mudança da mente, a mudança da mentalidade, a renovação. E o que é renovar? Renovar é resetar, né? É trazer novo, é trazer uma vida nova para essa mentalidade nossa. Então a nossa mente, ela precisa ser renovada. Enquanto nós não fizermos o trabalho que nós precisamos fazer na nossa mente, nós não vamos acessar a vontade boa, perfeita e agradável. Por que isso, né? Por quê? Porque nós não estamos prontos. Então o que nós precisamos fazer é trabalhar em nós, porque Deus não precisa ser mais Deus, Deus não precisa ser melhor. Deus está pronto, mas nós precisamos então transformar, né, tudo isso, renovar a nossa mente. E as nossas conversas aqui essa semana tá muito em cima disso, né? O que fazer para transformar a nossa mente? O que acontece quando nós não fazemos esse trabalho em nós? Ontem eu falava, né, que às vezes nós queremos muito mais o milagre do que o processo. Deus é um Deus de milagre, mas Deus gosta de processo. Em alguns momentos ele só fala faça-se e aquela coisa acontece, mas na maioria das vezes Deus quer fazer esse faça-se na nossa vida através de um processo, porque nós precisamos avançar, nós precisamos chegar à estatura do homem perfeito, que é Cristo. Então nós precisamos dessa evolução. Se a gente não evolui, Deus fica esperando a gente ter boa vontade para evoluir, né? E aí ontem eu falava de processo, né? Desce 7 vezes no rio, faz 7 voltas ao redor de Jericó. Por que isso, né? Mas Deus, não seria muito mais fácil eu chegar aqui na frente de Jericó e essas muralhas simplesmente caírem? Sim, seria mais fácil, né? Mas não seria muito produtivo para nós, porque nós íamos achar que nós somos maiores do que Deus, né? Então nós precisamos nos trabalhar, nós temos muita coisa para trabalhar. Então Deus está com pressa. A pergunta que eu faço para mim e para você é: será que nós também estamos com pressa? A palavra de Deus diz que se nós soubermos fazer a coisa certa, nós podemos remir o tempo. Remir o tempo. Então nós podemos sim fazer 10 anos em um. Nós podemos sim fazer em um mês o que a gente não fez em um ano. Nós podemos remir o tempo, Deus deixou isso para nós. Mas para isso nós precisamos ajustar e fazer as coisas que tem que ser feito. Para sair do que nós chamamos de loop infinito. Então o que é um loop infinito? Um loop é quando as coisas ficam repetindo. Então o looping,
ele faz isso, faz você repetir a mesma história, repetir a mesma história, repetir a mesma história. Então, para sair desse looping infinito e parar de repetir as histórias, bom dia, parar de repetir as histórias, o que nós precisamos fazer então é ajustar a nossa mentalidade, né? Provérbios 28, 13, né, tá escrito lá: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. O que vamos pensar, o que vamos entender disso, né? O que esconde os seus pecados? E quando a gente fala das coisas que estão guardadas dentro de nós, muitas vezes a gente fala do pecado do outro, né? E aí às vezes a gente se confunde um pouco. Por exemplo, quem foi abusado na infância, nós estamos falando do pecado de quem? Do abusador ou do abusado? Né? Quando eu falo que eu fui maltratada, que eu fui humilhada, que eu fui traída, que eu fui trapaceada, né? Alguém me trapaceou no passado. Quando eu falo de alguma coisa que aconteceu comigo no passado nesse sentido, eu estou falando do pecado, do meu pecado ou do pecado do outro. Essa é uma chave poderosa. Na verdade, vamos pegar o mais grave de tudo que eu citei aqui. Vamos falar do abuso, né? É uma criança que foi abusada. Então, uma criança que foi abusada, nós temos então o abusador e nós temos a criança que foi abusada. E o tempo todo, por que a gente fica nesse looping e não sai desse looping? Porque quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa infância, nesse caso especificamente, que é um caso bem grave, bem pesado, né? A questão do abuso de uma criança, então o pecado é do abusador, certo? Só que à medida que eu carrego isso para minha vida inteira, eu transferi. Não é mais só a responsabilidade do abusador. Eu sei que é pesado, né? Mas também é a minha responsabilidade. Tudo aquilo que aconteceu comigo e que eu não soltei, eu trago comigo e vira um problema onde agora já é no meu coração. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É lícito irar. Alguém me fez uma coisa muito errada, alguém me traiu, alguém me enganou, alguém me trapaceou, alguém me roubou, alguém abusou de mim. É lícito a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está escondido nesse versículo? Eu preciso trabalhar isso em mim rapidamente, porque senão o pecado, a gravidade que estava todo no abusador, estava todo no ladrão, estava todo no enganador, ele vem para o meu coração e essa semente ela floresce dentro do meu coração. A ira, quando ela cria raiz e floresce, ela vira raiva, ódio, rancor e amargura. E aí nós já não temos mais um problema só com o abusador, ou com o ladrão, ou com o trapaceador. Agora o problema está aqui dentro de mim, porque enraizou em meu coração e floresceu em meu coração. Só que essa não é uma flor que cheira bem, né? Essa é uma flor que que tem mais espinhos, né, do que flor, ódio, rancor, mágoa e amargura. E aí às vezes, com uma capa de que tá tudo certo, eu me escondo, eu escondo de mim mesmo e tento me esconder de Deus. E eu tento dizer que tá tudo certo. E o meu coração tá cheio de coisas que têm que ser resolvidas. Mas eu não resolvo. E eu coloco uma fachada bem linda, uma fachada que está tudo bem, uma fachada que já perdoei, que eu já resolvi, que não tem importância. Mas quando eu falo, vem, sabe quando você come alguma coisa que a gente fala assim, fica voltando, né? Que é como é que chama? Esqueci como é que chama esse negócio. Volta, você come, eu como quando eu só comer trigo, é terrível. Eu comi o pão, aí fica voltando, né? E aquele gostinho, isso é o que acontece quando nós comemos o trigo da ira. E ela fica tempo demais fermentando dentro de nós. O sol já se pôs e ela está fermentando dentro de nós. O sol amanheceu, começou de novo e está fermentando. E o sol se põe de novo por 1 ano, por 10 anos. E nós vamos ficando com isso dentro de nós. E vai fermentando e vai voltando.
E de um gostozinho só que volta na boca, isso pode virar uma úlcera. Virou ódio, rancor, mágoa ou amargura. E eu falo daquela pessoa, volta o mau cheiro, né? Sai o cheiro de dentro de mim. Que cheiro é esse? Qual será se nós pudéssemos colocar um cheiro? O cheiro de um perdão, o cheiro de estar resolvido e o cheiro de quem ainda não resolveu. Será que nós poderíamos perceber a diferença disso? Então aconteceu um fato, refluxo, isso, obrigada amiga, é o refluxo. Então aconteceu um fato, não sei, minha infância talvez. Ou aconteceu um fato há 10 anos atrás. Lá quando eu tinha, não sei, 18 anos, 20 anos, eu fui traída. Aí eu falo disso, eu conto pra você a história. Quando eu conto a história, qual cheiro será que você vai perceber? E se eu estiver atenta, eu também posso perceber, mas às vezes quem tá com mau cheiro não percebe. Sabe mau hálito? A pessoa tem mau hálito, ela é a última que percebe. Esse é o problema da falta do autoconhecimento. Então eu falo de uma história, não, tá tudo resolvido. Bom dia, Nancy. Tá tudo resolvido, nossa, tá tudo perdoado, tá tudo resolvido. Eu falo do passado e eu não percebo o mau cheiro que vem do meu coração. Rancor, ódio, mágoa ou amargura. Mas talvez se você estiver perto de mim, assim como você é capaz de perceber o meu mau hálito, você pode também perceber esse mau cheiro. Mas talvez você não tenha coragem de me contar. E eu fico anos e anos. O refluxo virou uma úlcera. As pessoas já não conseguem mais aproximar de mim, porque o meu mau hálito incomoda. E eu não percebo. E eu acuso todo mundo. Por que as pessoas não são fiéis? Por que as pessoas não ficam próximas de mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que não acontece comigo? Como se Deus tivesse uma preferência com outro e não tivesse comigo. Mas na verdade, o que aconteceu me gerou uma ira. A ira, tá tudo certo com a ira. Irai, mas não pequeis. Mas tá tudo certo com a ira. Mas eu teria que trabalhar dessa ira, para que não demorasse tempo demais. A Bíblia fala inclusive do sol se pôr, bem rápido mesmo, né? Mas mesmo que não seja no mesmo dia, talvez a situação foi tão difícil, eu não consigo resolver no mesmo dia. Mas se eu levo 1 ano, se eu levo 2 anos, se eu levo 10 anos, se eu levo uma vida inteira, isso aí vai apodrecendo dentro de nós. Então tem situações que não tem jeito. Eu não posso resolver para você. Você não pode resolver as minhas questões. São questões que nós escondemos de nós mesmos durante tempo demais. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que trabalhar isso. Nem que seja durante um câncer, né? Quantas pessoas nós conhecemos que vai guardando tanto tempo, a ciência já aceita essa explicação, né? Muitas vezes o câncer, não sempre, mas muitas vezes o câncer, uma das formas de nascer, de brotar ali um câncer, muitas, né? Tem outras formas também, mas são as questões emocionais. É o refluxo, é a ira que criou raiz e virou ódio, rancor, mágoa ou amargura. E então nós temos que ser muito sinceros, porque se você me contar uma história e você falar que está perdoado e resolvido, eu só posso concordar com você. Nem Deus discorda, mas Deus sabe. Talvez eu não saiba, mas Deus sabe. Mas se você não buscar essa verdade, eu não buscar a minha verdade, olhar a história com muita verdade, eu nunca vou me livrar dessa sementinha, não tem como arrancar. E às vezes vira uma árvore, né? Vira uma sequoia dentro de nós, uma sementinha. Então essa hora da verdade, ela só pode acontecer entre você e Deus. Não tem como essa hora da verdade acontecer de uma forma diferente. Essa semana eu até postei nos meus stories, eu recomendo assim fortemente, né? Vocês sabem da paixão que eu tenho com a cabana. Ver o filme A Cabana, ler o livro A Cabana, bom dia. Pra mim só significa experimentar mais ainda o amor de Deus. Cada vez que eu vejo esse filme eu fico mais cheia ainda do amor de Deus. E aí tem então a história por trás da cabana, né? Que eu citei nos meus stories, acho que domingo. E aí lá a história por trás da cabana é a história do autor do livro, né? Um teólogo, um pastor, que foi abusado na infância, ali com 5, 6 anos de idade. A partir dos 5, 6 anos foi abusado sexualmente. E muitas coisas aconteceram, um pai muito bruto, um pai muito duro, enfim, uma história muito pesada, tá lá, não vou dar o spoiler não, né, vale a pena assistir.
A Cabana e Seus Segredos, tá no Netflix. E aí ele conta isso que eu estou falando, né? Ele conta o tanto que ele escondeu dele mesmo. E durante anos sem fim, ele colocou uma fachada na vida dele. Uma fachada de bom homem, de bom moço, de bom pastor, de bom tudo. Mas na verdade, por dentro, a ira tinha apodrecido e dado frutos, né, de ódio, rancor, mágoa e amargura. E ele precisou ir à cabana. Ele fica anos na cabana, entre aspas, né? Ele fala que o tempo que o Mackenzie, né, que é do filme A Cabana, passou, o fim de semana que o Mackenzie passou, ele passou anos da vida dele nessa cabana, tentando destruir, tentando tirar, tentando arrancar essas árvores, né, que cresceram aí em cima do que aconteceu com eles. Então por que eu estou trazendo essa história, né, da cabana? Porque exemplifica muito bem o que acontece comigo e com você. Não é só com o autor do filme, não é porque ele tem um coração ruim, não. Inclusive era um teólogo, um homem que conhecia Deus. Então não aconteceu só com ele, acontece com todos nós em determinada medida. Então o que aconteceu conosco pode ter gerado ira em meu coração e no seu coração. E é tranquilo acontecer ira. É tranquilo que o que aconteceu comigo me causou essa ira. Mas que essa ira não enraize. Irai-vos e não pequeis. Não permita que essa ira se torne ódio, rancor, mágoa e amargura. Isso é transformar o mundo através da renovação da mente. Ontem nós falamos que as imagens elas ficam o tempo todo trazendo pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultado. Mas antes disso, o que gerou o pensamento? As imagens. O que gerou as imagens? As coisas que aconteceram conosco. Ou nós mudamos essas imagens, e amanhã nós vamos falar sobre criar imagens, mas não tem como criar as imagens se antes disso eu não retirar na raiz o que causou as imagens que eu tenho hoje no meu coração. Então os resultados que eu tenho nas áreas da minha vida, a área do relacionamento, a área da família, a área financeira, todas as áreas. E é interessante que assim, muitas vezes o problema é financeiro, mas a raiz é emocional. Um abuso, uma sensação, um sentimento de não merecimento, um abuso sexual que traz o bloqueio de não merecimento e a pessoa não consegue prosperar financeiramente. E onde é que está a raiz? A raiz não está no dinheiro especificamente na história dela, mas no abuso que trouxe o não merecimento. Então é isso tudo que no final mistura tudo dentro de nós e nós somos seres tão complexos, né? Que aí aparece em uma área o problema que estava em outra área, que foi criado em outra área. E isso tudo é muito pessoal, muito individual e eu tenho que trabalhar os meus e você tem que trabalhar os seus se você quiser acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então chegou a hora, né? Chegou a hora para mim e para você ter coragem de sentar, de entrar na cabana. Como é que eu entro na cabana? Eu entro na cabana no meu quarto. Eu posso ir para a cabana, né? Mas eu posso também entrar nessa cabana no meu quarto. Entrar para a cabana fala de intimidade, de verdade. Tirar a fachada. Eu estou tentando enganar Deus, eu estou tentando enganar as pessoas, eu estou tentando enganar a mim mesma. O mais fácil de enganar é as pessoas. Mas enganar a si mesmo não é tão simples. Mas enganar Deus é só impossível. E aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fica esperando essa renovação da nossa mente. Deus tem pressa para trabalhar em mim e em você, para nos curar, para curar o nosso coração, para arrancar na raiz tudo isso que uma vida inteira nos acompanhou. Começou com refluxo, mas hoje pode ser até um câncer, pode ser uma úlcera, pode ser um mau hálito, pode ser um cheiro tão forte que talvez só nós não estejamos percebendo. Mas se a gente for diante de Deus com muita verdade, Ele vai revelar esse mau hálito, Ele vai revelar esse cheiro que está vindo dentro de nós. E esse cheiro, todas as pessoas estão percebendo, mas eu vou perceber se eu quiser, se eu estiver diante de Deus com verdade. Ele revela. Por que Ele revela? Porque Ele quer tratar as feridas. Ele quer fazer de nós novas criaturas. Deus tem o melhor para mim e para você. E amanhã a gente continua conversando mais sobre isso. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar assistindo depois, obrigada por encaminhar para as pessoas, obrigada, Deus abençoe sua vida. E amanhã a gente continua esse assunto no Thanks God Every Day de quarta-feira.